Então, e até entrando aqui na questão do Star Wars, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Star Wars é ou não é ficção científica, na nossa opinião? Então, ninguém perguntou, mas eu vou falar. Igual falou, o pessoal tava no vídeo falando, mas não é do filmes que mudaram o cinema também, não, mas não é ficção científica. Então, para mim, Star Wars se encaixa perfeitamente em uma ópera espacial. E para mim, a ópera espacial é um subgênero da ficção científica, sim. A ficção científica, que às vezes as pessoas falam, mas Star Wars tem um negócio que parece magia e sei lá o quê. A ficção científica, às vezes, ela se mescla com outros gêneros, incluindo a fantasia. Por exemplo, a trilogia da Terra Partida, da N.K. Jemisin, que ganhou o Hugo Awards, que é a maior premiação da ficção científica, é até classificado como uma fantasia científica, porque ele é um livro que puxa bem para fantasia, sabe? Então, sim, a ficção científica ela pode vir mesclado com outros gêneros, porque se você, por exemplo, colocar Star Wars não é uma ficção científica, é uma ópera espacial. Então, The Expanse não é ficção científica, então Duna não é ficção científica, porque tudo isso é space opera também. E sim, e tem um negócio que eu gosto de bater muito nessa tecla. O termo space opera, ópera espacial, surgiu de forma negativa. Porque existia essa visão a ficção científica... Comentário ali, além da imaginação também. Além da imaginação. O Twin Peaks, que a gente acabou de comentar. O pessoal fala assim, não, isso não é ficção científica. A ficção científica tem que ser científica. Teve uma época que a ficção científica só era escrita por cientistas, pessoas que tinham conhecimento, e falam, isso não isso é fantasia, não sei o quê. Tem gente que não gosta, né? É ficção especulativa, não é ficção científica. Assim... Isso é uma visão muito eurocentrista do que a ficção científica é. No Japão, a fantasia e a ficção científica estão assim, elas são coladas. A ciência explica a fantasia explica a ciência. Então, a ficção científica é mais ampla e Star Wars está ali sim. Você não pode limitar a ficção científica por esse tipo de coisa, porque você está fazendo isso, você está limitando. Então você pega alguém, por exemplo, Dark Star. Olha a maluquice que é Dark Star. O cara fala, não é ficção científica porque isso e aquilo. Não tá ali. Tem até uma história interessante que eu vi recentemente. O Fábio Fernandes, ele é um escritor de ficção científica brasileiro, ele é tradutor, traduziu muitas obras de ficção científica. É uma pessoa que eu considero um grande entendedor desse gênero, e ele estava levantando uma discussão sobre essa coisa da ficção especulativa, porque algumas pessoas não consideram certas distopias ficção científica, e sim ficção especulativa. A própria escritora do Conto da Aia, a Margaret Atwood, ela fala que o livro dela não é uma ficção científica, é uma ficção especulativa. E a Octavia Butler, que era uma amiga dela, dizia, você está errada. O seu livro é uma ficção científica, a sua distopia é uma ficção científica, porque quando você diz o meu livro não é ficção científica, mesmo ele sendo, você está tentando diminuir a ficção científica, sabe? E tem uma coisa que ele falou nesse post que eu achei muito interessante. Esse termo, ficção especulativa, toda ficção é especulativa. Não faz sentido, Sabe? Eu gosto muito da Atwood como escritora, mas sempre me pegou, sempre me incomodou o jeito que ela fala, eu não escrevo ficção científica, eu escrevo ficção especulativa, que não sei o quê. Claramente, de um lado você tem pessoas que acham que histórias são bobas demais para ser ficção científica, aí não pode, e de outro tem gente que acha que a ficção científica é boba demais para as histórias dela, então não escreva ficção científica, não se leva o gênero a sério. Não à toa que levou o quê? 60 anos para um filme de ficção científica ganhar Oscar. Porque ficção científica não é levada a sério.